Olá, alunos! Eu sou Priscila, professora da Escola Sextec. Hoje nós vamos ter a nossa primeira aula de SMS. Para vocês entenderem um pouco o que seria SMS, eu vou trazer alguns conceitos que no material de apoio de vocês vão ter acesso. Toda a minha argumentação hoje com vocês vão ter acesso no material de vocês, na apostila. Então, nada do que eu falar vai ser diferente em relação ao que vocês vão ter em mãos. A primeira coisa que a gente tem que entender quando se fala de SMS é que nós vamos trabalhar em empresas, correto? E cada empresa, ela possui alguns requisitos legais, algumas leis, algumas normas em relação à saúde e segurança e também ao meio ambiente. Quando a gente fala de saúde e segurança, a gente está falando com foco no trabalhador. Quando a gente fala em relação ao meio ambiente, é o meio onde essa empresa está atuando, onde ela está executando as suas atividades. Hoje vamos tratar especificamente em relação aos riscos ao trabalhador, em relação à segurança para esse trabalhador executar as suas atividades. A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós temos empresas, correto? Empresas com N atividades, várias atividades diferentes. Então, se eu quero avaliar um ambiente de trabalho, como que eu vou avaliar esse ambiente? Eu vou avaliar ele em relação as funções que cada um executa, como é que eu vou identificar os riscos de cada atividade? Bom, se eu tenho empresas, eu tenho pessoas trabalhando, eu tenho funcionários. Ora, Escola Sextec, na qualidade de empresa, nós temos várias funções, professor, coordenador, diretor, então temos várias funções. Será que é correto eu falar que os riscos vão ser avaliados de acordo com as funções? Pode ser, mas não apenas isso. A gente tem que entender também que um risco ele pode estar inerente a uma atividade. Um professor, ele pode realizar suas atividades em campo ou pode realizar suas atividades dentro de uma sala de aula. Então, os riscos eles não podem ser avaliados apenas em relação à função, mas também em relação à atividade que será executada. Quando eu falo de um atendente, será que ele só atende, ou ele organiza um estoque, ou ele organiza uma prateleira? Quais são os riscos que pode ter essa possível atividade? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação à segurança do trabalhador é qual é a atividade que ele de fato executa. Outra coisa que a gente precisa entender é onde essa atividade vai estar sendo realizada. Será que essa atividade vai ser realizada em um ambiente propício, correto, organizado? Será que essa atividade ela está sendo realizada na melhor condição, no melhor cenário possível? Então, quando eu falo que eu vou avaliar um ambiente de trabalho em relação à saúde e segurança do meu trabalhador, eu tenho que pensar que ele tem uma função. Se ele tem uma função, ele também tem várias atividades. E em cada atividade ele vai realizar em um cenário, e nesse cenário, juntamente com a sua atividade, é que a gente vai entender sobre os riscos. Então tá, Priscila, mas que riscos são esses que você está falando? Hoje, para a segurança do trabalho, a gente consegue identificar 5 tipos diferentes de riscos. A gente chama de classificações. São eles riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e de acidente. Ora, normalmente quando a gente fala de risco, a gente pensa logo em risco de acidente, que alguma coisa vai acontecer. Mas não só isso, a gente tem vários riscos, não só o de acidente, mas como eu falei com vocês, químicos, físicos, biológicos e ergonômicos. Um exemplo de risco de acidente é uma queda, a pessoa caiu, teve um membro superior prensado, foi uma queimadura, isso foi um acidente. Para a segurança do trabalho, a gente define acidente como um evento não desejado que origina perda ou dano. Então, ninguém quer que um acidente aconteça. Então, quando eu falo que tal ambiente ou tal atividade tem um risco de acidente, eu estou dizendo que tem um potencial de causar dano ou perda, seja ela pessoal ou seja ela material, seja ela um dano à pessoa, ao trabalhador, ou material, um dano a algum bem da empresa. Quando eu falo de risco ergonômico, eu posso estar falando desde caráter físico a psicológico também. Ora, normalmente quando a gente não conhece muito de segurança do trabalho, a gente acha que risco ergonômico seria só a questão da postura, de movimento repetitivo, mas também isso. O risco de
fazer uma atividade, né, às vezes com uma linha de produção, atividades repetitivas, é um risco ergonômico. Fazer uma atividade com uma postura, né, às vezes uma cadeira inadequada, uma mesa inadequada, traz um risco ergonômico de desenvolver uma doença ocupacional. Mas quando eu falo de um ambiente extremamente estressante, competitivo, né, eu também tenho um risco ergonômico, né? Então, é um potencial de gerar uma doença ocupacional. Quando eu falo de risco químico, o que seria o risco químico? Contatos, né, com graxas, com tintas, solventes, né? Então, se você trabalha numa atividade de pintor, fazendo uma pintura, fazendo um paralelo do que eu falei, olha, a função é um pedreiro que tinha que dar um acabamento e foi mexer com uma tinta. Então, o risco ele não pode ser avaliado apenas como a função, mas também em relação à atividade que está sendo executada, nesse caso, a atividade de pintura, contato com tinta, risco químico. O risco biológico seria contato com fungos, vírus, bactérias, protozoários. A gente pensa, o primeiro exemplo que vem à cabeça seria um hospital, por exemplo, né, que tem que ter todo um controle específico para os riscos biológicos. Se você vê um local cheio de lixo, por exemplo, a gente pode ter praticamente certeza que tem um risco biológico ali, olha, se tem vírus, se tem bactérias, ok? Isso é um exemplo de risco biológico. O exemplo de risco físico muitas vezes é confundido com o risco de acidente. Mas o que seria o risco físico? Físico seria exposição a temperaturas extremas em relação ao calor, ao frio, vibrações. Agora, é diferente do risco de acidente. O acidente não é porque cortou a mão, aí machucou o físico, a mão faz parte do físico, então isso é um risco de acidente. Não é correto afirmar isso. Corte da mão é um acidente. Agora, quando eu falo de risco físico, calor, ruído, vibrações. Então, se você trabalha num ambiente extremamente ruidoso, eu estou falando que você está tendo um risco físico, ok? Então, é sempre bom lembrar o seguinte, são 5, químico, físico, biológico, ergonômico e de acidentes, ok? Para cada risco, eu posso ter várias, o que a segurança do trabalho chama de medidas de controle. Ora, se eu tenho, é uma cronologia, né? Entenda o passo. Eu tenho pessoas trabalhando, eu tenho pessoas em várias atividades, em funções, em ambientes diferentes, eu tenho riscos, né? E para cada risco eu posso ter várias medidas de controle. O que a gente sempre tem que lembrar é que medidas de controle é para que o trabalho seja executado com segurança, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o risco, né? Ou deixar ele mínimo, né? Executando as medidas de controle. O que seria medidas de controle? A primeira coisa que a gente vem à cabeça quando vamos falar, por exemplo, do ruído, que é um risco físico. O ruído, a pessoa pensa, eu estou trabalhando do lado de uma máquina ruidosa, eu vou colocar um protetor auricular. Será que essa é a primeira coisa que eu posso fazer para cuidar da integridade, da saúde do meu trabalhador? Para a segurança do trabalho não é a primeira coisa que deve ser feita. A primeira coisa que deve ser feita eu tenho que analisar aquele local e ver se eu posso, primeiramente, tomar medidas administrativas ou coletivas. As medidas individuais, que são mais conhecidas, né, popularmente, as pessoas conhecem muito, vamos colocar o EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual. Essas medidas devem ser inseridas apenas se não foi possível eliminar o risco ou se não foi possível medidas administrativas ou coletivas. Um exemplo de uma medida administrativa. Será que se eu der uma manutenção dessa máquina ruidosa, eu posso tirar o ruído? Eu posso fazer um remanejamento de horário para que esse ruído não prejudique o meu trabalhador? Como seria um exemplo de medida coletiva? Se eu fazer uma vedação na máquina, né? Colocar toda uma estrutura, colocar todo um aparato nela, eu posso dizer que é uma medida coletiva.
Uma coisa que fica bem clara para quem não está acostumado com um ambiente um pouco industrial, um corrimão, por exemplo, é uma medida coletiva. Ora, quando eu vou passar pelo descer ou subir uma escada, eu me seguro no corrimão, está me apoiando, mas também pode apoiar um colega que está vindo atrás. Então, ele vai proteger do risco de queda, no caso, o acidente, tanto a mim quanto ao meu colega. Então, o que a gente sempre tem que lembrar, qual seria a ordem? Empresas, com funções, com atividades, com cenários e várias atividades sendo executadas ao mesmo tempo. Se eu tenho pessoas trabalhando, eu tenho riscos, eu estou expondo ao meu trabalhador. E o que eu vou fazer? Vou executar medidas de controle, seja ela administrativa, coletiva e individuais. Porém, a individual não deve ser a primeira atitude que deve ser tomada. Mais para frente, a gente entende o seguinte, que a segurança do trabalho hoje ela é uma questão de valor. As empresas que cuidam da segurança do seu trabalhador são empresas bem vistas no mercado, mas não somente isso. Eu quero comprar um produto de uma empresa que cuida do seu trabalhador, mas será que é só isso? As empresas hoje, elas precisam cumprir determinados requisitos legais. Ora, existem as normas regulamentadoras que regulam os trabalhos em várias áreas, seja ela portuária, na mineração, na siderurgia, num hospital. Então, eu tenho normas estabelecidas, são leis, critérios, requisitos legais para realizar tal atividade. Okay? Uma empresa ela pode cumprir várias NRs, ela deve cumprir todas as NRs. Quando eu falo de norma regulamentadora, eu estou falando que é uma norma de caráter obrigatório. A empresa não cumpre se ela quiser. Ela tem, por determinação legal, ela tem que cumprir as normas regulamentadoras. Muitas vezes se confunde a norma regulamentadora com a ANBR, que é a norma brasileira regulamentadora. A norma brasileira regulamentadora não, ela é de caráter voluntário. As empresas cumprem como, digamos, um a mais em relação à sua empresa. Porém, as normas regulamentadoras não, as NRs são obrigatórias. Hoje, as normas regulamentadoras vai de 1 a 36, tratando de vários quesitos em relação à segurança. Um desses quesitos que vocês vão ver no material de vocês seria o PPRA, Programa de Prevenção a Riscos Ambientais. Ora, todos esses riscos que eu falei com vocês, os químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes, todos esses riscos, eles devem ser controlados, e não é porque a empresa quer controlar ou porque ela quer ser bem vista no mercado, não. Como ela tem uma determinação, existem normas que ela precisa seguir. Elaborar um laudo como o PPRA é uma delas, né? Toda empresa deve elaborar esse laudo e não apenas elaborar o laudo propriamente dito, mas ela tem que executar tudo que ela constou nesse documento. Ora, existe órgãos de fiscalização, o órgão de fiscalização vai até as empresas e quer saber se ela está cumprindo as normas. E como ela vai saber, como esse órgão de fiscalização vai saber? A partir, ela pode pedir um laudo, o laudo do PPRA, e verificar se todas aquelas ações constantes nesse laudo estão sendo de fato executadas. É nesse laudo onde eu vou inserir todas as minhas atividades, o que cada cargo pode executar, quais são as medidas de controle para esse risco. Então, é um documento físico, mas esse documento físico não pode ser um documento que vai ficar dentro de uma gaveta, ele tem que ser realmente executado nas atividades, né, e melhorado, renovado todo ano também. A gente vai ver, vocês vão ver também no material de vocês, falando sobre questões como a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção ao Acidente, que também é um requisito legal. A CIPA, ela, muitas pessoas já ouviram falar, mas não sabem os critérios, quesitos, como que forma uma CIPA, qual a empresa que precisa ter. Então, no material de apoio de vocês, vai falar um pouco sobre eleição, vai falar sobre estabilidade, né, que muitas pessoas perguntam, né, qual é o objetivo, que é o que eu julgo como parte principal. Ora, uma comissão interna de prevenção ao acidente, qual o objetivo dessa comissão interna de prevenção ao acidente? Ora, eu vou colocar um trabalhador na mesma função do outro para conscientizar uma equipe sobre os riscos daquela atividade.
Uma coisa é, às vezes, um gerente, um técnico de segurança tentar conscientizar o seu trabalhador em relação aos riscos. Outra coisa é uma pessoa que faz parte de uma comissão conscientizar sobre os riscos naquela pessoa que está no dia a dia, junto, executando a mesma atividade, correto? A gente tem também vem também falando nesse material em relação o que seria uma análise de risco. Normalmente as pessoas costumam chamar de análise preliminar de risco. O que seria isso? Será que é só eu ir lá e olhar? Não, eu vou olhar e vou tomar alguma medida. O que eu vou fazer? Ora, quando se fala de análise de risco, basicamente eu vou analisar um local, eu vou escrever as etapas das atividades, vou identificar os riscos para cada etapa de atividade e depois eu vou inserir recomendações para cada risco para poder proteger o meu trabalhador. Mais um pouco à frente vocês vão ver que, infelizmente, mesmo tomando medidas administrativas, coletivas e individuais, os acidentes acontecem. Então vocês vão entender também, é o objetivo também da matéria SMS, que vocês entendam um pouco sobre investigação de acidente. Existem metodologias, existem formulários no material de vocês. Será tratado também em relação à CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes. E o que seria a CIPA? Muitas pessoas conhecem, de ouvir falar, às vezes fazem parte da CIPA da empresa e não sabem qual o objetivo da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. O material de vocês vai vir abordando em relação a quais seriam as responsabilidades, quais são os trabalhos que a CIPA deve realizar, né? Então, assim, vai tratar um pouco em relação à eleição, estabilidade. Então, a CIPA é uma ferramenta da segurança do trabalho, mas também é um requisito legal, é uma norma que deve ser cumprida pelas empresas. Quando a gente fala também em relação à análise preliminar de risco, a gente entende que um ambiente ele precisa ser analisado. Então, vocês também vão entender nessa matéria um pouco do que seria fazer uma análise de risco. Será que é só preencher um documento? Será que eu tenho que fazer algum passo a passo? Então, basicamente, uma análise de risco seria pegar um formulário padrão, fazer um levantamento das etapas de trabalho, para aquela atividade, quais vão ser as minhas etapas, do começo ao fim, e para cada etapa dessa eu tenho que identificar os possíveis riscos químicos, biológicos, ergonômicos de acidente. Muitas vezes é tratado com mais ênfase os riscos de acidente, porque os demais riscos já devem ter uma medida de controle para o acidente também. Porém, a análise preliminar tenta prever algo que poderia acontecer, ok? Então, se eu tenho como fazer mais um levantamento desses riscos, eu também tenho que fazer recomendações de como deve ser executado esse trabalho. O material de vocês também vai abordar em relação à investigação de acidente, mesmo tendo todo esse cuidado em relação ao cumprimento de requisitos legais, a cumprir as MRs, a executar medidas administrativas, coletivas e individuais, mesmo assim os acidentes ainda acontecem. Então, qual o objetivo de investigar um acidente? Será que é achar culpado, saber quem foi o responsável e incriminar aquela pessoa que foi responsável pelo acidente? O objetivo principal da investigação de acidente não é esse. O objetivo é investigar aquela ocorrência, aquele evento não desejado, para poder inserir medidas de controle, para que aquele acidente não aconteça novamente, para que não tenha mais ocorrências com as mesmas características. Então, vocês vão aprender um pouco sobre metodologia de investigação de acidente, descobrir o que seria uma tarefa que deve ser executada após a investigação, uma tarefa de correção, quais são as causas básicas para aquele acidente que aconteceu, quais foram as causas imediatas, e basicamente é isso. Tudo que eu falei agora foi em relação à segurança do trabalhador. Eu vou falar um pouco agora em relação ao meio ambiente. O que vocês precisam entender é que, da mesma forma que existem requisitos legais para a segurança do trabalhador, as empresas também são cobradas em relação ao meio ambiente, ao cuidado com o meio ambiente. Existem leis ambientais. Vocês vão entender o seguinte, que em relação ao meio ambiente, o cuidado com o meio ambiente é o cuidado comigo mesmo. Olha, se eu cuido,
se eu preservo o meio ambiente, eu não jogo lixo em qualquer lugar, se eu não faço desperdício de água, se eu uso materiais biodegradáveis, se eu sou ecologicamente correto, sustentável, eu estou cuidando de mim e da minha geração futura, ok? Então eu tenho que entender que esse pensamento sustentável não é simplesmente uma palavra da moda ou apenas uma estratégia de comercial para que meu produto, para que a minha empresa seja vista. A empresa, ela ganha como benefício, uma empresa sustentável, ela também ganha por ser bem vista. A gente tem várias empresas aí que atuam fortemente com isso, mas o objetivo principal não é só ser uma estratégia de marketing, mas também cumprir as determinações legais em relação ao meio ambiente. Olha, então o objetivo de estudar o cuidado do meio ambiente seria: eu cuido do meu eu cuido do meu corpo, cuidando do meio ambiente eu cuido da minha família, eu cuido também da minha residência, então eu vou ter atitudes sustentáveis no meu agir com a minha família, com a minha residência no meu bairro onde eu moro. Eu vou ter atitudes sustentáveis dentro da minha empresa, na minha cidade, então é como se fosse de dentro para fora. Eu vou ter atitudes sustentáveis no meu estado, no meu país, e nisso eu vou ajudar o meu continente, o meu planeta, né? Então, é como se fosse um leque que fosse se abrindo. Então, não adianta eu tentar fazer ações para mudar o planeta, né? Ações em aberto, sendo que eu tenho que começar a cuidar primeiramente do meu corpo, das minhas ações em relação ao meio ambiente. E o que seriam essas ações? Ora, a gente fala sobre ações com cuidado com a água, a gente fala sobre os problemas ambientais em relação à poluição, ao desmatamento, ao descarte de resíduos, como eu devo jogar o meu lixo fora. Então, o material ele é bem amplo e ele traz um foco bem bacana em relação ao que seria isso. No estudo de vocês têm que entender que não é só uma coisa, uma palavra da moda, é uma necessidade para nós, né, para vocês e para gerações futuras. Esse ser sustentável é algo, não é que bonito, uma campanha do meio ambiente, mas algo realmente necessário para o cuidado comigo e com as minhas gerações futuras, ok? Essa foi a nossa primeira aula, eu agradeço a vocês, bons estudos!